né? Um homem que tem muita história para contar para gente. Segundo dizia Shakespeare, aos pés de uma pessoa mais velha está a maior sala de aula do mundo, né? E o seu Zé tem muita coisa para ensinar, né? Para contar, e nós queremos aprender muito, seu Zé, com o senhor, um grande amigo da gente. Ninguém chega à toa a 82 anos e meio. Tenho, de fato, alguma coisa, algumas passagens bonitas, e a maioria bonita, porque eu vivi uma vida muito saudável, muito bacana, muito feliz, que já foi descrito numa outra narrativa que eu fiz, e me orgulho muito dessa vida, porque sempre vivi na fazenda, só saí para estudar. Depois de formado vim, meu pai me elegeu vereador, porque 6 meses depois de formado foi quando eu me elegi vereador de Teresópolis. Ele já era vereador e presidente da Câmara, e praticamente me elegeu vereador. No 3º ano de mandato, eu tive que renunciar porque casei, e a minha esposa pediu que eu optasse ou viver na fazenda ou me candidatar a deputado estadual, o que não era de meu interesse. E assim eu fiz, renunciei o cargo, e o governador me premiou com o cargo de assessor de educação. Vivi e exercendo o cargo durante 25 anos, depois tive uma lesão na coluna e me aposentei. Não podia, porque eu viajava muito e não podia exercer. E assim vivi, cuidando da minha fazenda. Hoje já passei para o nome do meu filho. Nós temos uma tradição de nome, que o primeiro que recebeu a cismaria chamava-se João Luiz de Siqueira Queiroz. E daí o neto veio herdando o nome e a sede da fazenda, o que eu sou hoje o 2º José Francisco, e meu neto já é o 3º José Francisco, o que significa que já é a 6ª geração, o José Francisco de Siqueira Queiroz, meu neto estudante de engenharia. E meu filho, como engenheiro, chefe, diretor executivo da Carioca Engenharia, que hoje tem um consórcio que administra o serviço de água, que foi de Niterói, de Araruama, de Petrópolis, e agora ele está em Resende, organizando o serviço que esse consórcio pegou, o serviço de água de Resende. Vamos ver se ele pode pegar o da nossa terra. Isso. Que ele já está em negociação, esteve em negociação com o ex-prefeito, mas não resolveu nada. E ele vai tentar pegar, porque ele tem planos magníficos para o serviço de água. Seu Zé Queiroz, agora vamos falar um pouquinho sobre a história desse casarão, né, dessa bonita fazenda. Pode falar, seu Zé, sobre um pouquinho, para a gente conhecer mais um pouco da história. Nós recebemos a fazenda por cismaria do governo português. Cismaria nada mais era do que uma quantidade de terra que quem recebia é que determinava os seus limites. E com isso fazia o desenvolvimento da região e do país. Quase todo foi feito dessa maneira, e com isso meu bisavô trouxe para aqui várias famílias, e por coincidência não eram, por consequência, não eram porque ele é origem portuguesa, ele era de origem portuguesa, e não eram de origem portuguesa, e sim de origem italiana. E essas famílias vieram todas acompanhando, e foi como foi fundado Venda Nova, como foi fundado Bom Sucesso, Vieira e etc. Que essa cismaria foi dividida com esses desbravadores que vieram
trazer o progresso para essa região. A minha casa foi feita, depois nós vamos passar uma filmagem lá do moinho, que deve ter sido feito uns 20 anos depois da casa construída. Pelo moinho, pela moega, vocês vão ver a data em que foi construído o moinho. Ela é toda de pau a pique. Originariamente, a frente da casa não tinha esse varandão, o que meu pai construiu. Ela era de entradas laterais em pedra de cantaria. E meu pai achou por bem fazer essa varanda porque dava mais comodidade à casa. É toda de pau a pique, a parte de baixo de serviço já é toda de alvenaria, já feita por meu pai, a alvenaria feita por meu pai, e o piso e os melhoramentos feitos por mim. A senzala, a casa sede era orlada por um muro de pedras que já não existe mais porque foi destruído. Ele, do lado esquerdo, continuando a casa, era a ala dos escravos solteiros e das escravas solteiras. Essa orla, esse muro, ele tinha continuidade com outras construções que eram os escravos casados, que eu ainda peguei, e era uma sala ou quarto, um banheirinho comum na parte de trás para todas elas, 2 ou 3 banheiros, cada 3 casas tinham um banheiro, e uma cozinha, uma pequena cozinha, porque eles já podiam levar a vida independente. Nessa ala que ligava a porteira de entrada, tinha a residência de um grande amigo do meu avô, de meu pai, que começou a vida dele aqui, que vem a história de um grande amigo dos meus pais e do meu avô, que era o Clemente Silva, que começou a vida dele numa dessas alas que ele comercializava por Magé e por Porto de Mauá. Ele levava os porcos salgados, a gordura e essa coisa toda, e comercializava trazendo bacalhau, azeite, sal, porque nós não tínhamos aqui em cima. E posteriormente ele comprou mais 2 ou 3 fazendas com o lucro do seu comércio, que era um grande comerciante, tinha uma cabeça magnífica. Eu ainda tive a aventura de conhecê-lo, morando antes de Bom Sucesso um pouco na propriedade que hoje é de seus herdeiros. E assim foi feita a Fazenda Vista Alegre, que a princípio administrada por meu pai, depois por mim e agora por João Luiz de Siqueira Queiroz, que é o meu herdeiro. Eu tenho 2 herdeiros, João Luiz de Siqueira Queiroz e João Bernardo de Siqueira Queiroz. Bem mais moço, já com... Bom, eu acompanhando o senhor José aqui, um grande amigo, ele vai nos mostrar um pouco do moinho, que é uma coisa já desativada, e nós vamos ter o prazer de ver. Que é a lei é digno de ser filmado. Aqui é o fogão antigo, mas bom a tomada aí. Em funcionamento. A água quente da casa e ainda é feita. Quantos anos você vai estar aqui?
Esse está ativo no mínimo há 100 anos. 100 anos. É a raridade, né? Aqui vamos ver a capricho E a produção, né? A produção dos queijos. É uma fábrica de queijo, com uma Artesanal. produção pequena de leite. E agora sim vamos nos encaminhando para o moinho. aqui no sol. Isso aqui é a tomada d'água. Captação d'água, tem duas entradas. Aqui tem duas entradas, uma com muita calorzinha, né? E lá deve ter uma janela do fundo para dar mais claridade, para filmar a moeda que tem a idade de 20 anos depois da construção da casa. Vinho, já que durante muitos e muitos anos aqui foi moído o milho quebrado, ainda aqui tem uma pedra açoriana que se diz, e era a maneira de fazer o fogão antigamente, tocar na água, ali tem uma moega, e ali tem um registro de 1832, 25 de maio, se não me engano, é uma puxada de 1832, é o que está dizendo aqui, que foi o início desse moinho. Talvez a moeda não seja dessa época, mas é um moinho já desativado, que antigamente era feito de pau a pique, porque não existia tijolos, e depois, agora no caso aí, foi feita uma modificação. Então, mostrando um pouco a história da época, os acontecimentos da época. Naturalmente aqui fornecia, né? O fubá para A fazenda, né? se moía através de maquia. Então se dizia a maquia do moinho. Então aqui, essa peça aqui se chama segureia. Minha filha pode... segureia. Aqui no meio pega uma bucha, aqui se chama segureia, que pega na pedra que por cima, a pedra de cima. Aquilo ali é a bica, depois tem um chamador de milho. Isso aqui é a regulagem de puxar o mastro do moinho para equilibrar a pedra. Isso tudo é coisas antigas, embora a gente esteja um pouco já mais moderna, mais desativada. Caramola, que é mais velha do que eu, mas não dá para filmar que ela nasceu junto do... Tá certo. Mais recente. Essa puxada é mais recente, que é onde tem a lavagem de roupa, o tanque com a lavagem de roupa e o coador. Então, primeiramente, tem aquela estrutura lá, naquela casa. Perfeito. Já veio, a obra maior já existia. Essa que está com telha francesa é que foi acrescida, dada a necessidade de fazer Agora ali, no caso ali, no porão tem um porão. Aqui, por favor. É um porão que antigamente eles faziam, aqueles vigias que era para arejar, para não ter umidade. O único objetivo do porão é arejar, não dá umidade na casa. Porque senão vinha a umidade por capilaridade. E o alicerce é tudo de terra. Localiza bem, seu José. Aí. É a entrada principal da casa. E vamos ver agora as acomodações. Os quartos e salas. E 200, né? Aqui tem uma grande aqui, seu José, uma grande varanda, né? Aqui muitas conversas se
se pronunciaram, né? Exatamente. E muitas, recebeu muitas pessoas. Muitas pessoas. A hospitalidade sempre. Sempre existiu na família. Se o senhor se lembrar, eu queria que o senhor nos dissesse sobre aquela condensa de Barral que chegou a se hospedar aqui. Condensa de Barral e viagem. Em 1877. É, 1877. Exatamente, justamente com a comitiva que veio para E Teresópolis. via para Friburgo, passou por aqui e se hospedaram aqui, Aqui. Muito bem. nas cartas do Conde de Barral. Conde de. Conde de. Fica. Ah, tá certo. Visitas que chegavam em função do acompanhamento nosso, aí já tá, do acompanhamento nosso do nosso crescimento que meu pai fazia. E depois com a visita os visitantes registravam a sua presença e a sua altura. Os Queiroz, minha mãe. E aqui embaixo, quando meu pai foi presidente da Câmara durante 4 anos. João Luiz de Siqueira Queiroz. E esse sou eu quando me formei em ginásio. No Colégio Modelo de Nova Friburgo. O que recebeu a Cismaria, a esposa dele de Anhanhá. Esses aí eram o seu nome. A família sempre foi religiosa. Nós temos autorização de rezar missa na fazenda e esse era o oratório que sempre ornou a nossa sala. Temos o missal, temos o cálice, então na época, antes da igreja de Venda Nova, as missas eram rezadas aqui na fazenda, missas essas promovidas pelo meu bisavô, meu avô, que a nossa família foi toda ela religiosa. Isso. Agora, essa senhora, Esse eu não sei o nome dela. só filme. É, Aqui isso também é da segunda, também não sei o nome. Mas só filme. É, esse é irmão. Esse aqui é irmão do meu avô. O nome dele é Raimundo, tio Raimundo, de Siqueira Queiroz. Ali no canto, é meu avô e minha avó. Uma benção papal. Dá para não cair. Pode falar, seu texto. A benção papal que nós recebemos por intermédio de um amigo que trouxe essa bênção do Vaticano. As primas, filhas de General Oscar Fleury de Barros e Julieta de Barros Queiroz, foram educados na Europa. Quando vinham, faziam os saraus, e esse era o programa que ela fazia para que obedecesse, os saraus obedecesse a essa programação. É todo feito, é todo escrito em francês, por isso é todo feito em francês. Aqui é o missal. Missal é aquele ali. Essa é a Bíblia Sagrada. Essa aí é a Bíblia. É a Bíblia. Esse aqui que é o... Esse é o missal. Aqui é o missal, o cálice, que servia para que os padres rezassem missa aqui na fazenda. Vamos ver se dá pra gente pegar botando claro. Esse aí é meu pai. Já tá filmando? Luiz de Siqueira Queiroz. Foi educado no colégio de Petrópolis,
e nós vou mostrar a vocês os baús que ele levava, porque ia a cavalo por São José do Rio Preto, e vou mostrar os baús com as iniciais dele. Esse aqui está no escuro, talvez não dê bem para ver, mas o outro está mais claro. Cavalo, e ele ia a cavalo e um burro levava um baú de cada lado com a roupa em que ele passava 6 meses. Só vinha para a fazenda nas férias, que passava o período de férias todo aqui. Abriu. Esses são os artesanatos trazidos da África, de uma possessão francesa, na qual uma tia de minha primeira mulher, Rolande Queiroz, o marido dela era engenheiro e eles trabalhavam nessa possessão, e quando vieram ao Brasil nos presentearam com esse artesanato. Isso aqui era... Eu vou virar de lado para que veja para a porca do parafuso do moinho, que foi filmado lá embaixo, é o que levantava e abaixava a pedra do moinho, para moer mais fino e mais grosso. Agora nós vamos ver o primeiro aras da América do Sul, que foi construído e funcionou na localidade onde é hoje a fábrica local, fábrica de cerveja local. Isso aqui era o pedigree nas costas dessa gravura, era o pedigree do cavalo importado pelo Aras de... Onde é o local, é Serra do Capim, onde é o local da fábrica de cerveja. Aqui ao lado temos as sapatas, que eram os estribos dos cavaleiros. E um pequenino que era, nós vamos ver agora, que era a sapata feminina, que era o estribo feminino. Que era só um lado, né? Era só o lado esquerdo, porque o lado direito, a perna direita era dobrada por cima do gibão, pegando uma alça, firmando numa alça. Que os arreios femininos eram feitos assim. Foram feitos todos na fazenda, são a armação de jacarandá e o tampo de cedro. Madeira toda daqui de Vista Alegre. Vamos ver agora a farmácia em que minha avó manipulava os remédios para os meeiros, terceiros, os que trabalhavam na fazenda, nos dando interesse e também tendo interesse, porque o regime era de meia e terça. Quando o fazendeiro dava a planta terra lavrada, era a terça. O fazendeiro recebia 2 terças e o agricultor 1 terça. Essas salas de prata quebraram as peças de cristal, mas as taças eram de prata, como pode-se ver, e a parte de cima de cristal lapidado. Mas foram quebrando. Aqui é uma tartaruga da Ilha do Bananal, que foi trazida por mim, achada numa praia, que normalmente o jacaré pegava, comia a parte que podia, e a outra os urubus e os predadores tiravam, os carniceiros tiravam toda a carne de dentro. Seu Zé, mostra para essa cadeira de Ela balanço. foi encontrada assim. Essa cadeira de balanço era antiga,
Meu avô, João Luiz de Siqueira Queiroz. Muitas vezes ele usou, né? Não era aqui, ele descansava no seu quarto nessa cadeira de balanço. E por curiosidade, existe uma pequenina que minha avó, ele tinha 1,89 m e minha avó tinha 1,60 m. E a cadeirinha de balanço dela, por coincidência, era bem pequenininha que nós vamos ver agora no meu pai. Proporção. De louça inglesa, se pudesse filmar por baixo, você pegaria a marca, porque aqui embaixo deve ter a marca aqui ou do outro lado. Que era um lavatório que ficava no corredor, porque a sala ao lado da sala de jantar. Peça inglesa, portanto. Peça inglesa. A cama já pertenceu a mim, as camas antigas foram se acabando. A cadeira que eu falei de minha avó é essa aqui. Diferença. Como ela era muito mais baixa do que o meu avô, a cadeirinha de balanço não deixou de ser cadeira de balanço. Essa peça aqui é uma peça de jacarandá, que era a escrivaninha, está toda arrumada com coisas aqui em cima, mas é uma peça de jacarandá incrustada. Ô, seu Zé, dá licença. E temos um rádio aqui que é bem antigo também, né? É bem antigo. Olha só, bem ali também, ó. E ainda funciona. Não funciona. A eletricidade ainda funciona. As gavetinhas onde tinha a chave e que geralmente aqui é que fazia a escrita e guardava documentos e inclusive dinheiro. Era o cofre. Construído aqui na fazenda também. Jacarandá maciço, daqui da região, é uma peça de artesanato, uma peça rara. Seu José, o senhor ainda tem assim muitos irmãos, alguns irmãos aqui? Não, eu tive duas irmãs, uma faleceu num desastre em São Paulo e a outra faleceu há 9 anos. Foi fazer um exame de um cateterismo e faleceu no exame. Muito bem. Aqui já é a parte mais nova, é o quarto do Bernardo e com os desenhos que ele fez O senhor tem... na parede e agora transformei em escritório. Minha mulher é onde ela trabalha, ela é administradora de empresa e onde ela trabalha com o computador, faz a escrita da fazenda e controla toda o movimento da fazenda. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um com a Rolândia, com a primeira esposa, e o outro é o João Bernardo Siqueira Queiroz, com a segunda esposa. A Márcia já é a 4ª esposa. Vitalidade? Já vive comigo há 8 anos. Tem um filho, Quantos anos? um garoto muito bom, de 11 anos, e muito meu amigo, é o Luiz Felipe. Agora vamos mostrar, seu Zé, aquele chapeleiro ali, parece? Mas esse é moderno. Já é moderno. Aqui podia filmar essa porta e a chave. Parece um número 5, né? E essa? A chave, o modelo da chave era feita na moldura que ornava a porta. Era toda artesanal. E ela fecha até hoje, ela funciona até hoje. A daí também desse quarto era assim, mas eu perdi ou perderam. Aí vocês calculam cada tábua era do tamanho. Mas dessa aqui aí era feito jantares, meu pai na época era político e era feito os jantares onde ele recebeu muitas autoridades aqui, essa coisa toda. E a minha mãe criou muitas meninas
que as mães morriam, ela fazia o casamento, antigamente ela tinha um livro onde registrava todos os nascimentos e ela controlava. A menina ficava órfã e ela chegou numa temporada que criou oito meninas. Os meninos não, já acompanhavam o pai e já seguiam a vida dele normal. Mas as meninas, ela se apiedava delas e criava, como se fossem filhas, e foi casando uma por uma. O seu José, como vemos na entrevista do Armando, uma prazer muito grande, o senhor sempre foi muito apegado à família, né? E por isso eu sempre fui muito ligado, principalmente ao meu pai. Minha mãe morreu cedo, morreu com 50 anos, e os melhores 20 anos de minha vida eu vivi com meu pai aqui. Assumi a fazenda e, como já disse, fui eleito vereador, dos quais eram 5 anos antigamente. Eu só cumpri 3 porque a minha esposa, eu casei logo depois, e minha esposa exigiu que ou eu me dedicava à fazenda, já que ela era secretária trilingue dos produtos Rocha, e deixou tudo isso para vir morar, já que ela não julgava sacrificada, mas ela estava fazendo um esforço, vivia numa fazenda depois de 30 anos, quando ela se casou, ela tinha 30 anos, e viver aqui, ela achava que nós devíamos viver uma vida muito juntos e sem política. O político tem uma vida muito dispersa. Aí eu passei a viver e foram os melhores 20 anos que eu vi, porque vivi junto do meu pai, que nós éramos muito unidos. muito apegado, né? E ele acompanhou a minha administração e me foi muito útil porque transmitia a experiência dele, e com isso eu errei pouco. Eu acredito que tenha errado pouco. Agora, na época, o senhor ainda jovem, qual a agricultura? Aqui primeiro foi a cultura de Marbella, que, por sinal, ele gastou 3 canivetes, a folha de 3 canivetes, fazendo as mudas, porque ele pegava de galho. A única lembrança que eu tenho dessa época é uma bengalinha que o pai de um rapaz que é com o meu filho, o Mário, que é de Campos, era a valinha do pai dele andar a cavalo. E o pai dele agora morreu há 2 anos, e ele me fez presente dessa varinha, e junto com essa varinha a joia de um revólver 32 com 5 tiros, Smith Wesson. Eu fiquei muito sensibilizado porque ele disse que, como o pai dele ia, eu assumisse a condição de pai. E ele foi educado, estudou junto com o meu filho mais velho. É engenheiro civil também, tem uma firma de engenharia lá em Campos, é do que ele vive. E é uma história também muito bacana, que são 2 jovens, muito amigos, que o Mário, o João é padrinho de uma das filhas do Mário, então eles vivem. Ele telefonou ainda hoje me convidando, ele tem uma casa em Búzios, me convidando para passar o final de semana lá, o que nós vamos marcar com meu filho para ir. Professor José, eu sei que o senhor tem uma amizade muito grande com o Irineu da Rosa, me fala um pouco. O meu compadre Irineu Dias da Rosa, nós estudamos juntos no Colégio Modelo, em Friburgo. Ele está com 85, fez agora, e eu faço em dezembro 83. Temos um amigo comum no município do Carmo, que também está com 85, liga toda semana sabendo de mim e por meu intervalo sabendo do Irineu. O Coriolano, o irmão mais moço do meu compadre Irineu, estudou
mas como era bem mais moço que nós nos formamos no ginásio e o Coriolano, se não me engano, passou sozinho lá. Ele conosco conviveu 2 anos no Colégio Modelo interno. Teve uma ótima, até hoje preserva essa amizade muito boa. Mauá. Exatamente. E desmanchou a casa de comércio dele e eu quero ver se nessas próximas eleições vejo se trago ele para Teresópolis para a gente ter uma convivência mais estreita. Tá certo. O seu José, o senhor foi um homem que contribuiu muito aqui com esporte. O professor doou aquele terreno ali para o Estalegre Futebol Clube. Não doei. Aquilo ali é uma concessão mais para um clube para uma Lazer, turma, né? Para uma turma de veteranos de Teresópois que já jogam aqui há 20 anos. Eu conheço. O Vista Alegre é o time mais antigo de Teresópolis, talvez seja o mais antigo de Teresópolis. Foi criado porque um tio meu, Juju, jogava nos amadores do Botafogo. E minha mãe, ela era muito alegre, gostava de movimento. Então, uma passagem curiosa é que o Várzea Futebol Clube, Vista Alegre foi jogar no Várzea e o Várzea ganhou do Vista Alegre por uma quantia de 5-1 ou 5-0. E minha mãe ficou apaixonada por isso. E meu tio, nessa ocasião, trabalhava na Polícia Especial do Rio de Janeiro. Foi uma polícia que trabalhou durante alguns anos, era uma polícia especializada para certos acontecimentos. E ele tinha, eu me recordo, de nome de 2 ou 3 jogadores que minha mãe escreveu para ele, marcou um jogo com o Várzea. E nesse jogo do Várzea houve uma briga em que o Várzea ganhou do futebol e ganhou uma briga. Pois bem, na revanche, meu tio trouxe Bulamarque. Eu me lembro bem que jogava de back junto com ele. Eram bem fortes. Alquinta, que jogava com ele no Botafogo, eram todos amadores. Ele trouxe 4 jogadores do Botafogo e demos uma surra de 12-0. E o Várzea começou a criar questão e apanharam a mão. Tomaram uma surra que alguns jogadores que vieram de caminhão foram pegar no Morro Grande o caminhão. Isso. E correram. Naquela época até o Várzea estava de caminhão. Agora, não tinha já Não cidade. tinha, o ônibus era mais difícil, só tinha uma empresa de caminhão, ônibus de Teresópolis e que vinha um ônibus de manhã e voltava à tarde. E hoje já temos uma linha direta que temos de meia hora ônibus, né? O progresso traz esse benefício. Estrada toda asfaltada. E em função disso é a nossa vida. Eu só reclamo de algumas coisas, de algumas injustiças que são feitas no meu município. Eu sou a 4ª geração, reivindico, em função disso, só faço política, apoiando os candidatos, que eu nunca mais fui candidato, para que eu consiga para o pessoal que precisa de mim. Exatamente. E homens como Valdir Barbosa Moreira, que foi prefeito, foi deputado estadual, foi secretário de Trabalho e morreu com o ordenado que tinha de deputado, que teve aposentadoria, e de médico, que é um ordenado pequeno. Mas morreu, não posso dizer pobre, mas morreu vivendo com alguma dificuldade. O segundo é José de Carvalho Janotti, que a única coisa que conseguiu foi um cartório para a mulher dele, que usou durante algum tempo. E o dinheiro que ele tinha era o que ele ganhava como deputado, foi governador. E você vê, eu não lembro de nada que tenha o nome dele, a não ser o orfanato que ele construiu e que deram o nome de José de Carvalho Janotti. E que está ficando desconhecido. Está ficando desconhecido, está ficando esquecido, que é uma injustiça tremenda. O terceiro que eu tenho a falar é Omar Duarte. Toulouse, não?
é o Rogério Seron. Rogério Souza Malhado. Rogério Souza Malhado, que fez muito por Teresópolis, Fez. que deu Inclusive- muito a Teresópolis também. Só conseguiu um cartório para a filha e nada mais, foi morrer em Niterói há pouco Esquecido. tempo. Quarto, o meu querido amigo Heleno de Barro Nunes, que é almirante da Marinha, trouxe a estrada Teresópolis, a estrada direta para Teresópolis, foi ele que trouxe a estrada direta para Teresópolis, e você vê, não tem nada, ninguém lembra de Heleno de Barro Nunes. Por quê? Só tem o Clube Várzea, que eu falei ainda há pouco, que tem, ele arranjou construções todas lá de dentro, que foi ele que arranjou o cimento para construir tudo aquilo. E, enfim, não reconhecem os homens que passaram por Teresópolis e fizeram alguma coisa. E o que eu reclamo é exatamente isso. A memória de Teresópolis, dos homens de Teresópolis, está sendo apagada. O único homem que escreveu sobre todos eles foi Osíris Raul, que tem 3 livros, me parece, Inclusive, já e lembro, que né? fala sobre todos eles, porque foi político também, foi vereador na época do meu pai e escreveu vários livros a esse respeito. Mas eu penso que a justiça ainda vai ser feita. Temos alguns candidatos dessa eleição, isso aqui não é, mas eu espero que venha um prefeito que faça justiça e que dê nome a algumas coisas. A esses, pelo menos esses homens, eu quando fui diretor do ensino primário aqui em Teresópolis, fui assessor de educação, eu consegui a muito custo com o prefeito, também injustiçado, Flávio Bortolucci, que me nomeou, me designou para chefe da comissão de construção de escolas. Eu, felizmente, com um esforço, consegui 9 escolas para Teresópolis. Construímos 9 escolas para Teresópolis em convênio do governo federal, estadual e municipal. Cabia ao município conseguir o terreno. E o governo federal repassava a verba para o Estado repassava e o município se incumbia da construção. A última que eu construí foi a que puseram o nome de minha mãe e que, não sei por que razão, a escola encontra-se fechada. Eu fui contra até que pusesse o nome de minha mãe, porque, afinal de contas, ela já tinha morrido, mas uma diretora do ensino de Teresópolis resolveu pôr o nome, eu fiquei sensibilizado com isso, mas fico aborrecido porque veio um prefeito contra a minha maneira de fazer política e fechou a escola e até hoje não abriu. Eu pretendia, se Deus quisesse, se elegermos um prefeito que dê atenção às reivindicações nossas, eu pretendo fazer uma creche. Porque o grande problema das escolas não é só o ensino. Do interior, principalmente, em que a mulher trabalha junto com o marido. Na lavoura, uma creche, várias creches, se é que tem essa desativada, e já deve ter outras, tantas quanto a minha, ela poderia ser aproveitada em creche e que a mulher trabalhasse tranquilamente. Mas isso, se Deus quiser, vai ser feito. Como vai ser reparado o nome dos nossos políticos que foram famosos, que fizeram alguma coisa por Teresópolis, que seja perpetuado. Reconhecimento pelo Já não tem razão, Rua 1º de Março. Agora parece que é Valdir Barbosa Moreira, porque foi ele que construiu, foi ele que construiu a estação rodoviária e é a rua que passa em frente, me parece que é Valdir Barbosa Moreira. Foi a última notícia que eu tive. Sendo assim, eu dou por encerrada essa entrevista e qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre
o interior de Teresópolis, sobre a minha vida passada, eu estaria à disposição de vocês para qualquer momento complementar a narrativa. Nós agradecemos, ao nosso amigo, querido José Queiroz. Inclusive, ele faz parte da nossa história também, esses anos todos aqui que ele está nessa comunidade aqui de Vista Alegre. E nós temos eu já escrevi algumas histórias para o Jornal Voz da Região, e já citei algumas histórias. O que eu louvo o seu interesse, porque faz parte de uma das famílias tradicionais de Teresópolis. Seu seu irmão é um representante na Câmara Municipal e sempre bem votado. E é assim que a gente faz uma história. É numa narrativa dessa que eu reclamo, não para mim, mas para os homens com quem eu lidei politicamente e que estão sendo injustiçados. Exatamente, mas nós fazemos exatamente esse trabalho como reconhecimento pelos feitos, por tudo que você construiu, essas bonitas histórias que você construiu dentro da comunidade. E muitas vezes histórias que a gente escreve, até fatos acontecidos aqui, com pessoas que moraram no sítio do senhor, Exato. Como Zeca Luiz, que o pessoal dizia, quem deve a Deus paga Chico Luiz, né? Chico Luiz. E era o nosso delegado. Era o subdelegado, né? Era o subdelegado, porque o Neném Ferreira era Carreiro, né? Carreiro. Neném Carreiro. Neném Carreiro era o delegado. Então o Vista Alegre tinha um representante da tinha lei. Um representante da altura que era Chico Luiz. Chico Luiz. Quem deve a Deus paga Chico Luiz. E o Juca Casimiro também, até que teve uma história. Então, todos esses personagens aqui, que foram passados no futebol, aqui, né? Grandes jogadores que atuaram aqui no time do Vista Alegre. Grandes jogadores. E pessoas que moraram aqui no sítio do senhor, que também fizeram história, né? Porque todos têm a sua história, né? Herdeiros dos pais escravos. Escravo, né? E eu tenho uma coisa que me orgulha muito, como orgulhava meu pai. Quando acabou a escravatura, nós não tivemos a saída de um escravo. Todos eles continuaram conosco. Lógico que foram melhorando de vida, foram progredindo, e o último que me resta, que já tem a casinha dele e o espaço dele reservado, é o Armando. O Armando, né? Armando, que nasceu aqui, foi meu companheiro e bom jogador de futebol. Bom jogador, foi um dos melhores jogadores da história. Defensor do Vista Alegre. Bom de baile, né? Ele gosta muito de baile ainda, né? Baile, gosta de Ô Gilson, dançar. só para encerrar, conta a historinha do chapéu aí pra gente, só pra gente descontrair o seguinte, um pouco. na época que eu era verdureiro, se diz, né? Transportava um pouco de couve para o Rio de Janeiro, e eu vindo com uma Mercedinha logo, de 72, uma das primeiras Mercedes, 73, e eu estou subindo aqui o Vista Alegre, na estrada de chão, e o senhor Armando estava na frente com uma Toyota. Nós temos uma Toyota verde. Parecia ter um pouco antigo, penso eu. 75. E eu precisando de caminho, ele ficou assim, meio agarrado no caminho, né? E eu passando por ele, falei, chega pra lá, não sabe dirigir. Mas aquilo, depois que eu passei, eu falei, poxa, me deu um pouco de arrependimento, né? Então, mas ele não me viu. Aí, muito tempo depois, eu estive com ele, conversando e tal. Então, agora, recentemente, um irmão meu foi ao baile, e uma enteada do meu irmão. E tinha um baile aquela dança de viuvinho, e põe um chapéu, e pararam o chapéu de seu Armando. E ela levou aquilo para casa, botou na cabeça e levou para casa, né? Aí foi quando ela passou isso de presente pro meu irmão, não entregou, mas Armando. Passou de presente pro meu irmão, e meu irmão, muito tempo depois, me presenteou. Aí me contou, falou, esse chapéu é do seu Armando lá, que trabalha com o Zé Queiroz. Falei, conheço. Aí me recordei do que estava acontecido com ele. E quando eu abri o chapéu, que eu olhei por dentro, é o chapéu do Armando e dentro do chapéu Garcia. Aí eu falei, poxa, meu nome e o Armando aquele acontecido. Então eu estou guardando isso com lembrança para algum dia. Ele não sabe essa história. Sei. Então, onde tem essa história que eu tenho esse chapéu guardo com todo carinho lá. E eu faço até uma filmagem, né, aquele chapéu, e as pessoas falando, é aquele homem de chapéu, de bigode grande, não tem problema. É isso aí. Mas, seu Zé, então fica aqui o nosso agradecimento por essa contribuição que você deu, porque isso vai ficar registrado para sempre. Não existe, nós estamos fazendo. Eu é que agradeço a vocês terem lembrado, porque é a fazenda mais antiga do município, já foi exposta numa exposição de algumas peças de uma exposição
feita pelo prefeito Petro, e que veio uma firma de São Paulo muito competente, e em vez de fazer aquela exposição de produtos da lavoura, que 3 dias depois já estão murchos, e ele fez uma narrativa de toda a capacidade horticultura do município de Teresópolis, criação de gado, essa coisa toda que está se desenvolvendo muito. O gado está se desenvolvendo em Teresópolis, porque é uma situação, é montanhoso. Montanhoso. Teresópolis é montanhoso. E nessas partes mais altas, o gado se dá bem e a lavoura não pode ser feita. Então estão aproveitando para criar o gado. Meu filho mesmo, eu tenho um gado, sempre tive gado de leite, e meu filho agora está criando o Nelore, porque aproveitando essas partes mais altas para criar esse tipo de gado, que é um gado muito leve, muito bom, muito forte, muito resistente. Então nós vamos fechar agradecendo. Foi um prazer muito grande. Você foi mesmo. Muito obrigado. Obrigado a vocês por essa assistência.